da People, transformações. Olá, peoples, tudo bem? Sou Jusilene da Flores da People Transformações aqui de Fortaleza e na aula de hoje eu irei te ensinar um girassol vermelho e a decorar um lindo suplá para decoração de parede. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, o nosso Instagram, a nossa página do Facebook. Se você ainda não conhece, vai lá, nos segue, temos conteúdos maravilhosos para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte aqui esse vídeo e no final deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Vamos para a aula? Vamos para a montagem do girassol. E esse girassol eu irei fazer vermelho, isso mesmo, vermelho. Ó, pétala do girassol, atrás da pétala eu colei o cabinho vermelho. Você pode, de acordo com o que for a pétala, colar também o arame. A folha tropical, irei utilizar aqui a folha tropical, por quê? Porque eu vou fazer uma colagem em um suplá para uma decoração maravilhosa na parede, de parede, tá? Então eu vou utilizar aqui a folha tropical. Então esses frisadores aqui, tanto a folha tropical como o girassol e também a sépula G, são frisadores da nossa parceira de trabalho Fundifó. Então aqui, a sépula, para ela ficar desse jeitinho aqui, como foi que eu fiz, ó. A sépula, antes de frisar, só esse detalhe que é importante. Eu dei o corte, cortei, vou mostrar para vocês aqui. Cortei dentro de cada pétala. E aí, esquentei e botei para frisar. E ela fica assim, bem natural, como se fosse boleada, né? Porque eu preciso para colocar no broto do girassol. A verde que eu vou usar embaixo, eu já não fiz o corte, ela fica, né? Então não fiz o corte, ó, a diferença de quando você faz o corte dentro da pétala e frisa e sem fazer o corte e depois recortando. Então dá uma diferençazinha, tá bom? Nessa eu dei o corte, por isso que eu mostrei para vocês. Então, o miolo do girassol, eu vou utilizar aqui um pedaço de EVA 5 mm, aqui, ó. Pode ser a cor que você tiver, porque não vai aparecer. E eu vou utilizar, pronto, posso utilizar, se eu quiser um miolo menor, um círculo aqui, ó, de um desodorante. Se eu quisesse um gigante, eu poderia utilizar de um copo, né? E aqui eu vou utilizar essa medidazinha aqui, de fita. Então aqui eu venho, faço aqui um risco, eu vou utilizar aqui a ponta da tesoura, ó. Só para marcar. Você pode riscar com a caneta, você pode utilizar um palito de churrasco. E aqui eu estou utilizando a ponta da tesoura, ó. Marquei. Vou recortar, ó. Vou utilizar aqui o arame número 16, ó. Furo no meio com o alicate. Dobro a pontinha aqui e passo a cola. Passo cola e deixo colar. Pode ser também com um papelão. Então deixo colando aqui. E agora eu venho para o EVA. O EVA toalhado da mesma maneira. Venho, que foi a medida que eu utilizei. Depois você pode fazer a medida no papelão e risca no papelão. Então aqui eu venho, ó, vou cortar um círculozinho aqui maior.
people maior. E aí aqui eu venho, passo cola em cima aqui, ó. Colo, deito e colo aqui. A base que eu montei o girassol, que eu vou utilizar. É tanto que esse pedacinho aqui de EVA, ele pode ser um papelão grossinho, tá bom? Ó. Venho. Aí aqui eu vou dar cortes, ó. Dou uns cortezinhos aqui, para que eu possa dobrar para baixo. Ser 4, 5, não interessa a quantidade, tá? Então aqui você passa cola na lateral e vai baixando, colando. Passa cola. E aí depois é que você vai cortar o excesso. Cola. Fundo. Essa partezinha aqui ela ficar com o EVA toalhado. Cola, vai colando. E aí você vem com a tesoura, corta o excesso, ou seja, as sobras, o que tá passando do miolo, segura. Então, depois que você cobrir e fazer essas dobraturas aqui para lateral, para ficar preenchidozinha, o segundo passo é colocar justamente a sépula, né, que vai servir como broto. Ó, corta um pouquinho aqui. E aqui, ó, quando começou a partezinha cortada, eu passo cola e faço essa meia lua. Deito e venho para cá fazendo isso. Colo e subo. Passo um pouquinho de cola. Venho, passo cola. Colo. E deito as pétalas para cima. Aí venho aqui. Passo cola na lateral e colo. E deixo ela dobrando mesmo para dentro mesmo, fica bem natural. Passo cola. Então eu vou utilizar aqui 3 sépalas amarelas. E quando eu terminar também, eu utilizarei 3 sépalas verdes. Venho, vou passar cola. E vou colando. Subindo a pétala. Depois que eu subir aqui a pétala, aí eu vou vir com as pétalas, vou vir aqui passar logo a fita floral. Colo, puxo pra cima. Vou pegar aqui um pedacinho de esponja de lavar louça e vou utilizar aqui a tinta PVA marrom. Então aqui eu venho com a tinta, tiro o excesso
E vou pintar aqui, ó, dando batidinhas, para que o miolo do girassol ele fique bem natural. Eu posso pintar antes, como também posso fazer depois que eu tiver com o miolinho já montado, tá? Os brotos. Posso também fazer antes, pintar antes. Então, batidinhas. Aqui eu vou pintar um pouquinho também aqui nas pontas, ó, só para escurecer um pouquinho. Pronto, rapidinho seca. A tinta PVA ela é ótima porque você pintou, ela já tá seca, né? Então vamos lá. Agora vou começar a montar as pétalas aqui no miolo do girassol e fazer o girassol. Vou colocar aqui 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Juscelene, sempre eu tenho que colocar 12? Não. Não necessariamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pouquinho aqui desses arames, por quê? Porque eu não vou deixar o girassol, ele no arame 16 quando eu terminar. Eu vou precisar cortar para poder fazer uma colagem, tá? Então, já pensando nisso aqui, em cortar os arames depois, eu já vou cortar aqui, ó. Um pouquinho dele e vou fazer isso, ó, porque essa primeira pétala eu venho e ela vai ficar aqui, começando aqui. Então aqui eu venho, coloco a primeira, amarro, de frente para a primeira eu venho com a segunda. Eu prefiro amarrar assim, por quê? Porque aqui eu vou organizando melhor as pétalas e eu não vou deixando mais pétalas de um lado, porque às vezes atrapalha, o próprio arame fica pendendo mais para um lado, então você procura fazer assim, ó, uma de frente para a outra, amarra 4. Depois que eu amarrar aqui as 4, volto, sempre prendendo, eu vou colocar duas pétalas, 2, 4, 6, 8, então com mais 4 dá 12, né? No meio, ó, duas voltas, duas, ó. Se eu ver que vou precisar de mais, eu posso colocar sem nenhum problema, tá? Aqui entre essa e essa eu vou colocar mais duas. Venho, coloco uma, giro, dou duas voltinhas, coloco a segunda. Mais duas aqui. E aí você botando, se baseando no meio, no arame, todas vão ficando, ó, da mesma altura. Então agora as duas últimas para finalizar. Então aqui eu coloquei 12 pétalas. Aí eu venho e vou amarrar. Vou amarrar aqui e aí eu já vou cortar essas pontinhas de arame, ó, que ficaram aqui. Vou cortar mais um pouquinho. Por quê? Porque no final eu vou cortar todas. E aí eu já indo tirando, já vai facilitar. Depois você coloca todas na posição, não tem problema, tá? Então aqui eu vou amarrar, fazer o acabamento final dos arames.
eu vou organizar. A montagem dele vai ser um pouquinho diferente do que o girassol que a gente deixa com o cabinho, tá? Então aqui eu coloquei 12 pétalas. É a primeira camada. Organiza. Aí eu subo e boto uma voltinha para trás. Por que é que eu já vou organizando? Porque agora eu vou colocar a segunda camada. Então aqui eu já venho também, ó, vou deixar ele aqui um dedinho acima, mas eu vou cortar isso aqui, de 12 também. Vou juntar aqui 12 pétalas. Vou deixar uma a mais, porque eu posso precisar. Aí aqui assim, ó, eu já vou cortar. Então aqui eu venho com a linha. Vou colocar em 2 voltas. Pronto. E vou começar a amarrar. Eu subo um pouquinho aqui, ó, para deixar você abaixo do miolinho, um dedo, e vou colocando entre um e outro. Então, eu venho abaixo. Aí agora aqui, eu já posso ir colocando um ao lado do outro. E aí eu não preciso colocar somente 12, se eu quiser colocar mais, para deixar mais cheio, eu posso colocar, independente de intercalar ou não, viu? Não necessariamente aqui eu vou ter que intercalar, não. Então eu vou colocando. Vou amarrando bem. Se sentir a necessidade mesmo de dar uma laçada para ficar mais seguro, você pode dar, porque aí você tem a liberdade de soltar e aí não sai do lugar, tá bom? E aí continua amarrando, dando a volta. Uma pétala juntinho da outra. Vou pegar outra linha. Então, vou dar 2 laçadas. Vou colocar aqui outra linha. Vou continuar também de 2 voltas. Vou continuar amarrando, tá? Venho. Continuo. Vou fazer ele com mais de 12 pétalas aqui, porque eu vou querer ele bem cheio.
13, 14, 15, 16. 16 pétalas. Vou girando. Vou cortar aqui. Então, aqui eu vou amarrar 16, né? Mais um, vou encaixar aqui por dentro, para ficar 16. Nesse espaço. Então, eu coloquei 12 na primeira camada. E agora eu tô colocando 16. Então, 12 com 16, eu utilizei 28 pétalas para esse girassol, super girassol, né? Que eu já faço o acabamento com a fita floral. A cor aqui foi riscada e recortada no EVA vermelho, pintado com anilina vermelha, tá? Eu vou levantar a primeira. Reto e dobra a pontinha para trás. Agora eu venho com a sépala. Eu vou utilizar aqui 3, tá? Então, venho com a primeira, ó. Pezinho aqui. Passa pra cá. Colo. Venho com a segunda. Abrindo a pontinha da primeira, eu venho e colo a segunda. Abrindo a pontinha da segunda e da primeira, eu coloco agora a terceira sépala e faço o acabamento final. Ok? Aí eu vou precisar segurar aqui e com o alicate cortar aqui no pezinho. Então venho para a parte de corte. Vou firmar aqui o alicate, apertar bem. Para cortar no pezinho, tá? Então aqui eu venho, ó. Posso cortar de pouquinho também. Corta aqui. Aí aqui foi como eu falei pra vocês, né? Como eu vou precisar tirar esses arames 22, eu cortei, mas aqui eu ralei, ó. Uma tesoura. Termino de cortar os talinhos, os aramezinhos 22. Aqui com alicate, o arame 16, tá bom? Pronto. Ajeito. Então o girassol não vai ficar com o arame. Ajeito as pétalas, tá? Ó. Cortei. E agora nós vamos para a montagem. Para fazer a montagem, eu vou utilizar esse suplá, tá? Aí aqui eu vou utilizar também a folha tropical. Vou passar cola.
Passo cola nas costas aqui. Vou colocar passando a metade, ó. Você tem a opção de deixar ela sem colocar o arame e tem a opção também de colocar o aramezinho, ó, colocar o arame e cortar. Então, na metade, de um pouquinho da metade para baixo, deixei aqui mais ou menos os 4 dedos sem passar cola, porque aí aqui fica sendo a medida certa. Vou deixar o meio, ó, o meio, aí 1, 2, 3, o meio, 1, 2, 3, aí eu coloco a folhinha aqui passando, para ter uma base, para não deixar um lado maior do que o outro, né? Vamos lá, ó, o meio, o meio, 1, 2, 3, o meio, 1, 2, 3, aí você vem e cola, que aí fica uma base melhor para você, né? O círculo do meio é a primeira trançadinha, a segunda, a terceira, colei. O círculo, a primeira, a segunda, colei, tá bom? Então vamos deixar ele como base. O círculo do meio é 1, 2, 3, pronto. Bom, que a gente vai medindo. E aí vai ficando tudo bem certinho. Colo. Vou colocar 4. O meio como base. Aí, 1, 2, 3. Pronto. Que aí fica certo, né? Então, coloquei 4. Vou juntar um pouquinho essa aqui. Eu só fiz 7 folhinhas, aí eu vou colocar as 7, tá bom? Vou colocar aqui as 7. Então, eu juntei uma mais próxima e aqui eu vou colar as outras, ó. Para ficar todo o suplá preenchido. Da mesma altura. Pode ser a folha que você tiver com você. Não é obrigado a ser, ó. Bom, aí aqui, ó, onde tiver o cabinho é bom porque te dá, ó, ele é opcional, mas te dá a opção de dobrar a folhinha. Então eu tô colando aqui. Onde tiver um cabinho eu posso fazer uma dobradura, né? E onde não tá o cabinho, ó, esses que estão com cabinho eu botei. Essa que eu deixei com cabinho para mostrar para vocês, ó. E se eu dobrar ela não fica, né? Como ela tá aqui embaixo, não tem nenhum problema. E aqui no meio eu vou vir, onde tem esse furinho aqui, eu boto, apoio aqui. Passo cola aqui na sépala, essa parte aqui da sépala, um pouco aqui abaixo, e coloco no meio do suplá. Colo bem seguro, colo, aguardo secar. Então, essa partezinha aqui, sempre apertando bem. E aí você vai organizando de acordo com
o seu gosto, né? Ele com a partezinha aqui do meu mais fechada, mais levantada ou mais deitada, é opcional, tá bom? E aqui está o nosso maravilhoso suplá decorado com girassol. Ficou maravilhoso. Ele pode ser pendurado na parede de um jardim de inverno, de uma sala, da cozinha, do banheiro e fica super legal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.